Boa tarde, senhores diretores, senhora procuradora-geral, secretária da reunião e secretária-geral. Declaro aberta a reunião da diretoria colegiada número 863, informando que, em virtude do disposto na lei número 13.979, de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, Covid-19, ficam suspensas temporariamente as transmissões ao vivo das reuniões de diretoria colegiada da ANTT, as quais possam ser realizadas por videoconferência, gravadas e disponibilizadas posteriormente no site da agência. Informo ainda que a pauta da reunião foi disponibilizada no sítio eletrônico da ANTT. Solicito ao senhor secretário que apresente a sequência de deliberação dos itens da pauta. Boa tarde, senhores diretores, senhora secretária-geral. O item número 1 da pauta é a aprovação da ata da reunião anterior. A ata da reunião de diretoria número 862 foi distribuída para leitura com antecedência mínima de 48 horas, sendo dispensada a sua leitura. Os diretores estão de acordo. Diretor Weber Siloni. De acordo. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Meu vídeo travou. De acordo. Professor, processos reservados. Considerando o disposto no artigo 78b da Lei 10.233, de 5 de junho de 2001, e no artigo 60, parágrafo 1º do Regimento Interno da ANTT, os processos administrativos para apuração de infrações e aplicação de penalidades se encontram com restrição de acesso às informações, motivo pelo qual seu julgamento será realizado após a parte pública da reunião, sendo a participação restrita à parte ao seu procurador. Os processos reservados que constam na pauta da reunião de diretoria de hoje são do diretor Davi Barreto, item 2.2.2, Cooperativa de Transporte Complementar Interestadual, Cotranscom, processo administrativo, processo de aplicação de penalidade, processo número 50.500.302.796/2019-98. E o item 2.2.3, da Transnorte S.A., processo administrativo ordinário, proposta de aplicação de penalidade, processo número 50.510.305.058/2019-83. E do diretor Alexandre Porto, item 2.3.2, Autopista Fluminense, processo administrativo simplificado, pedido de recurso, processo número 50.500.441.994/2016-23. Ação à leitura dos itens do diretor Weber Siloni. Item 2.1, Superintendência de Gestão Administrativa, SUDEG. Proposta de aprovação de norma administrativa que institui o kit de fiscalização e estabelece os procedimentos para solicitação, entrega, uso e guarda dos itens que o compõem. Processo número 50.500.374.562/2019-42. Passa ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de proposta de norma administrativa que visa regulamentar a composição, distribuição e o uso do novo uniforme pelos servidores que atuam nos serviços de fiscalização, para que esses estejam adequadamente vestidos e equipados no exercício de suas atividades, possibilitando assim a imediata identificação pela sociedade da presença da ANTT na qualidade de órgão fiscalizador da exploração da infraestrutura ferroviária, rodoviária federal e da atividade de prestação de serviço de transporte terrestre. Em apertada síntese, o objeto desse processo é a revisão da deliberação 147, de 31 de maio de 2006, que aprovou a norma administrativa, uniformes de serviços, NA/002-2006, SOADM, Superintendência Administrativa, naquela época, 1373196, que regulamenta a composição, distribuição e utilização de uniforme nas atividades de fiscalização da ANTT. Isso posto, considerando as instruções técnicas e jurídicas,
Voto por aprovar a norma administrativa que institui o kit de fiscalização e estabelecer os procedimentos para solicitação, entrega, uso e guarda dos itens que o compõem para equipar os servidores da Agência Nacional de Transportes, Transportes Terrestres, a NTT, que atuam no serviço de fiscalização. Esse é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto, antes do procedimento de votação, se algum diretor quer se manifestar sobre o assunto. Boa tarde. Vou pedir vista dos autos. Ok, vista concedida. Passamos, então, agora para o item 2.1.2, do diretor Weber Silone, concessionária de rodovias do Sul, Ecosul. 16ª, revisão ordinária. 13ª, revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio, TBP. Processo número 50.500, 392, 918/2019-20. Informe que foi feito um pedido de sustentação oral, por isso solicito à senhora secretária-geral que convide o senhor Olinto Francisco Borges para participar da reunião. Ok. Boa tarde, senhor Olinto Borges, tudo bom? Nos escuta? Boa tarde, tudo bem. Ah, ok. Boa tarde. Então, só introduzindo, para frisar, nós estamos discutindo agora o item 2.1.2 da concessionária de rodovias do Sul, Ecosul. Trata da 16ª revisão ordinária, 13ª revisão extraordinária e reajuste da tarifa básica de pedágio, TBP. Processo número 50.500, 392, 918/2019-20, para o qual o senhor fez a sustentação oral. Antes do senhor proceder à sustentação oral, nós vamos passar a palavra para o diretor relator. Aí, na sequência, eu vou chamá-lo para que o senhor faça a sustentação oral, tá ok? Diante do exposto, passa a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Para a 16ª revisão ordinária, foram analisados os seguintes eventos: arredondamento tarifário, índice de ajuste, substituição do percentual de eixos suspensos, substituição do tráfego projetado pelo tráfego real, correção de tráfego do ano anterior, receitas alternativas e custos associados, verba de aparelhamento da PRF e alterações do programa do PER. O efeito final de todos os eventos inseridos no fluxo de caixa ordinário e fluxo de caixas marginais altera a tarifa básica de 3,48, aprovada pela 12ª reunião, para 3,51, representando uma variação de 0,84 centésimos%. Para a 13ª revisão extraordinária, foram consideradas as alterações do PER e a atualização da curva de tráfego nos fluxos de caixa marginal. Com relação às propostas de alteração no PER, temos resumidamente que a realocação e adequação das BSOs e SAUs, reconhecimento do mérito com efeitos financeiros a serem incluído após conclusão da obra, em atendimento à orientação da Procuradoria Federal junto à NTT, de aplicação da resolução ANTT 5859 de 3/12/2019 no presente processo revisional. Links de comunicação. Manutenção excepcional na presente revisão. Pretende-se que não haja interrupção do serviço de transmissão de dados e, por consequência, do sistema integrado de fiscalização, autuação, multa e suas respectivas arrecadação. Projeto executivo do alargamento da pista sob o viaduto do Cassino não integra esse processo de revisão. A área técnica precisa demonstrar, de forma robusta, a relação direta de causalidade dos acidentes ocorridos na região, com as atuais condições diárias do dispositivo. Balizaram também o presente voto, no que tange aos itens acima citados, as determinações e recomendações impostas no Acórdão do TCU, número 883/2020. Eu vou ler só o 95951, o voto tem o 952 também, mas acho que eles bastam. Com fulcro no artigo 250, inciso 3 do Regimento Interno, daquele órgão, recomendar à NTT que se abstenha de
incluir investimentos no contrato de concessão do Polo Rodoviário de Pelotas, que ocasione majoração tarifária, haja vistos elevadas tarifas já cobradas dos usuários do serviço público, as quais se mostraram desproporcionais aos benefícios esperados, uma vez que os principais investimentos foram e estão sendo realizados com recursos federais. Ponto. Continuando, então, com a explicação, o total de execução apurado no ano de 2018 faz um montante de 8.692.000 aproximadamente, sendo que desses 8.465.000 também aproximadamente são imputados como sendo de responsabilidade da concessionária, atingindo sobremaneira o item A21, recuperação estrutural dos pavimentos, com um percentual de execução que alcança o patamar de 8,251%. O efeito final da 13ª revisão extraordinária altera a tarifa resultante da 16ª ordinária de 3,51 para 3,52, correspondendo a um acréscimo de 0,30 Do exposto, temos que o reajuste e revisões alteram a tarifa de 12,33 para 12,43, antes do arredondamento. Isso porque tem uma dízima periódica enorme aqui, resultando no acréscimo da tarifa de pedágio em 0,78%. E alteram a tarifa de 12,30 para 12,40, que após o arredondamento, representando um acréscimo de 0,81%. Ressaltamos que a vigência inicialmente prevista para a partir de 1º de janeiro de 2020, sendo que o atraso na aplicação dessas alterações deverá ser reequilibrado na próxima revisão ordinária. Adicionalmente, lembramos a importância da conclusão deste processo, pois um novo período de revisão tarifária, isso é muito importante, doutor Orlando, o novo período de revisão tarifária dessa concessão se inicia já no próximo dia 14 de agosto de 2020, conforme o ofício circular 012/2016, não sendo oportuno que haja a sobreposição entre dois períodos revisionais, já que o processo de revisão, quando iniciado, tem como base a última revisão aprovada pela diretoria colegiada. Dessa feita, quaisquer contestações ao presente processo poderão ser apresentadas logo no mês anterior, assim que iniciado o novo processo de revisão. Esse é o voto à vontade aí para prosseguimento. Passo a palavra agora ao senhor Orlindo Francisco Borges para que realize a sustentação oral, informando que o senhor tem 15 minutos, senhor Orlindo. Obrigado. Me escutam bem? Sim. Sim. Ilustres diretores, ilustre procuradora-geral, doutora Priscila, senhor secretário e demais presentes nessa sala virtual, muito boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de manifestação oral. O objetivo é chamar a atenção para algumas questões muito peculiares do processo de reajuste e de revisão da tarifa básica de pedágio da Ecosul desse ano, que merecem ser evidenciadas nessa oportunidade, relacionando basicamente duas obras específicas. A inclusão da obra para implantação da BSO no quilômetro 33 da rodovia 392, Rio Grande do Sul, sem o respectivo reequilíbrio concomitante, que se deu com base na resolução 5859, como bem relatado, ato esse que alterou direitos e obrigações reconhecidas no bojo desse processo revisional sem que fosse assegurado o direito de manifestação da concessionária, e a exclusão da obra de alargamento da pista sobre o viaduto do Cassino, também na rodovia 392, com base também na resolução 5859, obra essencial para o referido trecho, executado pelo DENIT com estreitamento de faixa, e que hoje se encontra em desconformidade com as normas vigentes, seja, enfim, adequado aos parâmetros técnicos e de segurança viária exigidos para uma rodovia federal, sobretudo uma rodovia concedida. Vê-se, portanto, que a manifestação se limitará a tratar desse procedimento de inclusão e de exclusão de novos investimentos e os seus efeitos sobre o respectivo reequilíbrio contratual, tendo como plano de fundo duas garantias essenciais que devem ser observadas no âmbito do processo administrativo e que não foram tratadas
ao menos no nosso ver, adequadamente no presente caso, que são o dever de respeito ao devido processo legal, em observância às garantias do contraditório e da ampla defesa, que não foram observados, sobretudo, em relação às modificações ocorridas no que diz respeito ao reequilíbrio da BSO do quilômetro 33, que eu falei, em que não foi assegurado à concessionária o direito de se manifestar técnica e juridicamente sobre o ato de alteração, e a vedação de retroatividade dos efeitos da Resolução 5859 para alteração de situações fáticas plenamente constituídas em data anterior à sua publicação, que foi observado em ambos os casos destacados. Nesse sentido, é importante se faz registrar que, em que pese os fortes elementos de ilegalidade e de inconstitucionalidade presentes na previsão de reequilíbrio posterior à conclusão de obras indicado pela Resolução 5859, que como ato normativo infralegal que ele não pode modificar a previsão em lei em sentido estrito, seja pelo critério da hierarquia, seja pela legalidade em sentido estrito. A presente discussão que trata da irretroatividade dessa norma é antecedente a essa questão, motivo pelo qual, pelo menos nessa oportunidade, se dispensa um maior enfrentamento jurídico sobre a validade e o mérito da resolução. Isso porque estamos discutindo aqui fatos constituídos antes de sua vigência e cujos efeitos devem ser respeitados em atendimento ao critério da temporalidade, respeito ao devido processo normativo previsto pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e pela Lei do Processo Administrativo Federal. Além disso, não se pode olvidar que a questão controvertida aqui tratada decorre em grande parte do próprio prolongamento do processo de reajuste tarifário, já que pela data base do reajuste da tarifa básica de pedágio da Ecosul, conforme as regras do contrato, já deveria estar em vigor em 1º de janeiro, poucos dias após a publicação da Resolução 5859. A concessionária só levanta essa questão como um esclarecimento inicial porque no terreno da convalidação dos atos praticados no processo, adveio a publicação dessa resolução que acabou refletindo e alterando decisões sobre temas já exauridos perante a área técnica e a superintendência competente, que detém atribuição decisória nos termos do artigo 38 do regimento interno da agência. Considerando que o presente processo tivesse seu curso natural no tempo, certamente não estaríamos agora tratando dessa questão, que passaremos a demonstrar de forma mais detida nos próximos itens, e para isso eu peço licença também para destacar alguns marcos temporais antecedentes à publicação da Resolução 5859, que são essenciais para o deslinde dessa questão. Lembro que em 2 de outubro de 2019 foi apresentada a nota técnica da GEFIR, que deu início a esse processo. Em 6 de novembro de 2019 foi apresentada a nota técnica da GEREF, ambos os atos formalmente comunicados à concessionária no dia 8 de novembro de 2019, tanto no que diz respeito à inclusão de ambas as obras, quanto à apuração dos efeitos na tarifa básica já a partir de 2020. Esses dois atos foram formalizados por meio do ofício CEI 15972 de 2019, e em 25 de novembro do mesmo ano a concessionária manifestou concordância por meio de uma correspondência numerada como 1084 de 2019. Logo, senhores e senhora, fica claro que houve a constituição do fato gerador de reequilíbrio com a inclusão das obras e quando deixou de haver qualquer controvérsia sobre a sua inclusão, a partir da manifestação da concessionária quanto à sua aceitação e mobilização para a execução dos investimentos. Uma situação que antecede a resolução que se pretende aplicar no presente caso. Vê-se que após a publicação da resolução foram praticados alguns atos posteriores no processo e após essa consolidação de fatos, esses atos modificaram obrigações que estavam estabilizadas até então, sem que tenha sido assegurado à concessionária o conhecimento de prazo razoável para que ela se manifestasse sobre essas alterações. Nesse sentido, registra-se que a concessionária não foi comunicada formalmente sobre a exclusão dos efeitos inicialmente incidentes na tarifa do corrente ano relativos às novas obras da BSO do quilômetro 33. Isso pode ser verificado pela nota técnica 2801/2020 da GEGEF, de 26 de junho de 2020, no qual a concessionária não foi notificada e muito menos oportunizada a se manifestar. Ato esse que revisou a apuração realizada, excluindo o reequilíbrio do referido investimento que incidia sobre a tarifa básica do ano em curso. Muito possivelmente, a análise da GEGEF teve lastro em uma análise complementar da GEFIR, feita por meio da nota técnica número 2752/2020, que em consulta efetuada ao SEI foi observado que, apesar de referenciada no documento técnico em questão, ela não foi juntada aos autos do presente processo e também não foi encaminhada para conhecimento da concessionária.
Na semana que antecedeu esse julgamento, diante da divulgação da pauta de deliberação dessa diretoria colegiada, a concessionária diligenciou o acesso à íntegra do processo identificado pelo número relacionado nessa pauta, e apenas nessa oportunidade se confirmou que a concessionária não foi formalmente comunicada de tais atos administrativos, em grave violação ao devido processo administrativo, ao contraditório, à ampla defesa, enfim. E em razão disso, no dia 3 de julho, a concessionária protocolou, em regime de urgência, a correspondência de número 569 de 2020, constatando a existência de vício de procedimento a justificar a retirada de pauta desse processo, para que fosse oportunizado o direito de informação adequada dos atos processuais e oportunizado o seu direito de manifestação em relação a esse documento em específico do qual não tivemos conhecimento de seu conteúdo. Qualquer decisão ignorando esse fato acarretaria em grave prejuízo de defesa, e essa manifestação oral, inclusive, não supriria essa questão, tendo em vista que não há como se presumir o que foi fundamentado naquele ato administrativo sem seu efetivo conhecimento. Tudo isso evidencia a grave violação que precisa ser corrigida para que esse lapso não possa acarretar em eventual vício a macular uma deliberação nesse processo. E há de esclarecer também que a análise sobre a pertinência de inclusão e reequilíbrio dessa obra já havia sido aprovada em novembro de 2019. Inclusive, a concessionária já havia anuído com a inclusão e se mobilizado para realizar esses investimentos conforme o cronograma previsto para sua implantação. Portanto, a concessionária entende que a mudança no critério de apuração do reequilíbrio da obra para a implantação da nova BSO, do qual a concessionária não foi formalmente comunicada, e, portanto, sobre o qual não lhe foi conferida oportunidade de manifestação, fere gravemente garantias constitucionais, além da quebra da confiança legítima, razão pela qual requer de antemão a retirada do presente processo de pauta, para que seja oportunizada a devolução de prazo razoável para manifestação sobre esses atos em específicos que importarem alteração de obrigações e de direitos reconhecidos e dos quais a concessionária foi privada de conhecimento prévio. Feita essa abordagem processual, aproveita-se também para tratar mais especificamente sobre os eventos que modificaram a previsão de inclusão sobre a obra do alargamento do trecho sul sobre o viaduto do Cassino. E que, diferentemente do que aconteceu em relação à exclusão do reequilíbrio da BSO, esse ato sim foi comunicado formalmente à concessionária. No dia 8 de junho, a NTT modificou o entendimento no processo, que tinha reconhecido a inclusão dessa obra, e a excluiu, pelo qual a concessionária foi formalmente comunicada pelo ofício CI 10862 de 2020, da SUROD, do EFI. Diante dessa surpresa, em 30 de junho, a Ecosul protocolou perante o gabinete do ilustríssimo diretor relator a carta de número 551 de 2020, reforçando esclarecimentos quanto à necessidade de adequação da pista, cujas obras visam corrigir uma deficiência de projeto do próprio DENIT, quando realizou a duplicação da rodovia, e que deixou pendências relevantes, haja vista o não atendimento a normas técnicas aplicáveis ao caso e que gera grave comprometimento à segurança viária. Nessa oportunidade, a concessionária alerta para que essa obra não seja excluída do processo, tendo em vista o risco de que eventual alegação de omissão lesiva ou mesmo de negligência possa ser discutida em um eventual acidente. Entendemos que a ausência de atendimento às normas técnicas, por si só, já é um nexo de causalidade relevante para poder evitar qualquer incidente fatal que possa ocorrer nesse trecho. E há uma preocupação do fato da agência e da própria concessionária terem tomado conhecimento, incorporado esse trecho do DENIT, carente de atendimento desses parâmetros, e que se alegue que nada tenha sido feito para poder corrigir essa situação. Caso seja mantida a exclusão da referida obra, entende-se que não poderia ser imputada à concessionária qualquer responsabilidade por eventual omissão que se possa alegar, tendo em vista a sua busca para a correção desse fato, e que eventual manifestação do TCU, inclusive nesse sentido, que é uma orientação, que é objeto de pedido de reexame, logo ela não tem uma vinculação ainda, a própria NTT questiona diretamente essa situação, não seria suficiente para poder trazer essa abertura e esses riscos para dentro desse ambiente regulado. Sobre isso, eu destaco que estamos falando de um VDM de aproximadamente 14 mil veículos que trafegam diariamente, num trecho que interliga a região do Porto de Rio Grande, que tem uma densa circulação de veículos,
e o risco que isso traz para os usuários. Nesse sentido, não se compreende, inclusive, a modificação abrupta do entendimento sobre a necessidade dessa inclusão, quando se verifica no bojo do próprio processo que a COINF do Rio Grande do Sul, inclusive, que é a unidade técnica que está mais próxima do dia a dia da operação rodoviária, concorda quanto à necessidade dessa inclusão, dos riscos observados no trecho e da emergencialidade e necessidade dessa obra naquele local. Dito isso, e observado que ambas as obras tiveram as suas definições modificadas em detrimento da interpretação aplicada sobre a necessidade de se atender à Resolução 5859, pede-se licença também para poder tratar juridicamente sobre a irretroatividade dessa resolução. Já falamos sobre os marcos temporais da constituição do fato, que se deu antes da publicação dessa resolução, e no entendimento da concessionária, ela não é aplicável porque a decisão de mérito, ela se deveu em razão do reconhecimento do fato. E a gente entende que há uma distinção entre fato constitutivo de ato declaratório que é convalidado no processo revisional. Não se cria novos direitos pelo ato declaratório e pelo processo de avaliação e convalidação de todos os atos praticados no ano anterior, e que aguardar a conclusão do processo revisional e modificações no trato dessa situação não descaracterizariam a constituição dos fatos estabilizados em 2019 antes da publicação dessa resolução. Também atenta para o fato da vedação de retroação dos efeitos da resolução para fatos já constituídos, e isso se fundamenta nos artigos 23 e 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, também no artigo 2º, parágrafo único, inciso 8º da Lei do Processo Administrativo Federal, que, em síntese, impõe à administração pública a proibição de aplicação retroativa de nova interpretação ou orientação. Relembro aqui que essa nova interpretação, em especial sobre a inclusão posterior do reequilíbrio à conclusão das obras, ela afronta diretamente o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Concessões, e que isso caracterizaria por si só uma modificação de orientação praticada por um ato normativo infralegal. Dito isso, a concessionária reitera integralmente tudo que afirmou nas suas correspondências de números 159, 551 e 569, ao passo que vem requerer a retirada do processo da pauta dessa reunião de diretoria, já vista que não foi dado conhecimento à Ecosul de documentos referenciados nesse processo, e nem lhe foi concedido o direito fundamental ao contraditório e ampla defesa desses documentos em específico. E caso seja mantida a deliberação para votação no presente processo, que a agência reconsidere seu entendimento quanto à exclusão da obra de alargamento da pista sobre o viaduto do Cassino, tendo em vista a sua importância para a segurança viária e os riscos que eventual omissão no recebimento do trecho pelo DENIT sem adequação às normas vigentes poderia trazer para todas as partes envolvidas, e para ambos os casos que a agência adote as premissas adequadas, considerando a particularidade do contrato de concessão e a legislação aplicável, reconhecendo a inaplicabilidade dos efeitos da Resolução 5859 para esse caso em específico. Reitera-se, por fim, a importância de inclusão dessas obras, motivo pelo qual pugna-se... Se o tempo acabou, o senhor pode concluir, por favor? É o último parágrafo. Só venho pugnar a análise mais detida em relação a esses dois pontos, os vícios processuais e a relevância de manutenção desses investimentos, independentemente da avaliação que será feita sobre a forma e os mecanismos de reequilíbrio, tendo em vista a emergencialidade para a segurança viária que essas obras apresentam. Era isso, eu agradeço e me coloco à disposição para quaisquer questionamentos que se façam. Muito obrigado. Obrigado ao senhor. Após a sustentação oral do senhor Arlindo Borges, eu retorno a palavra ao diretor relator, o diretor Weber Simone, para proferir sua proposição final. Parabéns pela explanação, doutor. Mas há coisas que ferem o senso mínimo do homem médio. Falar em cerceamento ao contraditório não é cabível, uma vez que esse processo ele era o processo da última reunião de maio. Ele já foi tirado de pauta exatamente pela inclusão das adequações do viaduto. E nesse interstício de retirada de pauta,
diversas vezes a diretoria da empresa que o senhor está representando esteve em reuniões. Infelizmente, nós não temos o hábito, nem a concessionária, nem a NTT, de registrar essas reuniões em atas. Então, era do conhecimento da concessionária que ela seria retirada diante da instrução de forma incorreta da questão da inclusão desse aditivo. Ora, uma vez que ele não poderia, só por a questão normativa de uma obra incorporada do DENIT, e ele iria para uma revisão quinquenal, pelas resoluções anteriores, não se aplicou a 58 e 59, aplicou-se o fator de segurança viária. E isso foi dado conhecimento que havia uma má instrução, uma vez que a tipicidade dos acidentes expostas no processo, eles não justificavam do aspecto da segurança, porque são de tipicidade de imprudências de motorista, ou mesmo de ciclista, e ainda de pedestre, que não caracterizavam a falha construtiva do dispositivo à luz dos acidentes ocorridos. Eu falei, olha, vocês façam um levantamento melhor, a SUROD está fazendo uma auditoria em todos os acidentes que ocorreram naquele local, para juntar isso ao processo novamente, de forma que essa inclusão será contemplada. Eu li no meu voto que nós estamos na iminência de um outro período. E ficar protelando uma resolução aleatoriamente, sem justificativa, já uma vez que ela já deveria ter ocorrido em janeiro, é uma prática. E mesmo não havendo ata de todas essas interlocuções com representantes da concessionária, a SUROD não deixou de responder para vocês. Ela respondeu que esse assunto tecnicamente estava exaurido por falta de boa instrução. Então, isso foi dado de ciência a vocês. E, além do mais, o senhor está aqui presente no contraditório hoje, né? Durante a sua explanação. Quem está se sentindo de direito cerceado ao contraditório agora sou eu, porque o teor da sua explanação não me foi disponibilizado, pelo menos com 1 hora de antecedência à reunião, para que eu lesse e apreciasse a abordagem que o senhor nos traria hoje, tá? A concessão não é privatização, ela é diferente. As responsabilidades públicas trazidas numa concessão, não privatização, elas são recíprocas, né? Então, no caso de resoluções, elas já são elaboradas com a participação social. Já nos apontamentos do TCU, é de responsabilidade recíproca ter conhecimento desses, né? Então, no acordo lido no voto, a nossa postura deveria ter sido, à época, conjuntamente, esclarecido que, no caso de incorporações, quando eu estou fazendo uma incorporação e aquela incorporação não traz metodologias construtivas que atendam às normas e os padrões de serviços da concessão, elas eram objeto alheio, elas são trazidas extra pé, inclusive, no caso da inclusão, deveria ter sido levantado um grupo de trabalho nosso, inclusive com a participação de vocês, para fazer frente a este acordo e esclarecer ao TCU que ele não é cabível, uma vez ele pode ser regra geral cabível, mas no caso de obras incorporadas, é inevitável que se façam adequações. Então, quer dizer, a tua interpelação insurgindo contra a NTT, ela advém de uma disposição do órgão de controle, ao qual nós deveríamos debater também com aquele órgão. Falar, olha, vocês colocaram isso aqui genericamente, abrangendo todas as concessões, muito bem, está correto, regra geral. Mas, para efeito de incorporações, é inevitável. Bom, já que isso era um impeditivo da inclusão dela por municípios como obra e como adequação normativa, nós passamos a trabalhar também com o aspecto da segurança viária. Ótimo, vamos ver quais são os aspectos desse dispositivo que ferem os princípios da segurança viária
para que ela possa ser inclusa fora de uma revisão quinquenal. Muito bem. Os argumentos que vocês trouxeram ao processo em 2019, aí eu vou falar da linha do tempo, porque o senhor falou que se aplicou erroneamente, retroativamente. Ela não é retroativa, porque como essa verificação da casa, da NTT, juntamente com a minha relatoria, a gente verificou que a tipicidade requeria uma auditoria de forma mais profunda sobre a tipicidade dos acidentes. Muito bem, visto isso, constatou-se que aquelas colocações que vinham da concessionária não eram suficientes, foi dada ciência ao pessoal da equipe técnica de vocês e disse que estava exaurido para esta revisão. Nós não exaurimos ela para a próxima revisão. Então, eu achei que o senhor até traria alguma coisa de engenharia, algum fato novo. Olha, nós já temos todos os estudos completos, tal, mas pelo que eu vi, ficou nesse jogo de palavras da carta que veio, a carta que foi, a resposta que foi, que para mim elas não alteram a interpretação que ele não tinha uma boa justificativa do ponto da segurança viária, tá certo? Então, eu acho, sim, que quando acontecer esse tipo de acórdão, o inconformismo não deve ser só da NTT ou só da concessionária. Eu acho que, conjuntamente, a gente tem que mostrar que a amplitude, a abrangência, o contexto geral, quando você faz uma regra, você tem exceções, que são essas incorporações. Se essas incorporações são justificadas e elas vêm para a concessão como uma forma de melhor atender o usuário, ela é bem-vinda, porque ela daquele contexto logístico e da integração entre 2, 3 rodovias, às vezes ela é necessária que seja feita mesmo. E nesse caso foi incorporada uma obra que era do DENIT, aí vocês vêm falar nesta contestatória, vocês vêm falar, não, mas olha, tem risco de acidente ali. Tá, mas essa obra foi incorporada em 2013. O risco de acidente, ao quais todos foram omíscios, eu digo a NTT, não vou apontar culpado aqui, entre a NTT e a própria concessionária, de 2013 nós fazem 7 anos que nós somos sabedores que aquele dispositivo tem um traçado precário que afunila 2 faixas numa só, perfeitamente. Ora, se vocês demoraram 7 anos, não é um mês a mais de protelamento nessa revisão atual para a próxima revisão de 2020, que vai causar um grande caos de sistema viário e de volume de tráfego, até porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? Então, eu acho que vocês devem justificar, sim, reúnam-se com os seus pares, tragam justificativas consistentes quanto a esse dispositivo. E, no caso das bases, a interpretação do retroativo, ela foi mantida na tarifa. Aquilo que era do PER e que não é extraordinário, por ampliação, o que houve foi o seguinte: você tinha um projeto do PER que já está na tarifa e ele vem sendo adiado e deslizado. Aí você teve um projeto com adicional de áreas para atendimento de toda a necessidade da rodovia, para que caiba guincho, ambulância, para que tenha espaço de pátio, para você ter um pendimento do caminhão, caminhões caros, sinistrados, você tem aonde deslocar para liberar a pista e tal. Então, essas ampliações que são realmente necessárias, elas estão sendo feitas à luz da 58 e 59. Já o que já estava não está sendo retirado, está se mantendo o seu direito de que não está se retroagindo norma nenhuma. Tá? Agora, o senhor tem razão em uma coisa: se a 58 e 59 é um dispositivo que não caberia em contratos vigentes, no todo dele, aí nós teremos que fazer, não unilateralmente, eu acho que isso aí é conjunto, porque eu estou voltando a lhe dizer que a responsabilidade numa concessão
ela é solidária, até por isso que nós assinamos, e depois vocês têm que devolver o ativo para nós na mais perfeita ordem. Então, eu quero crer que nós podemos trabalhar isso e falar, olha, vai ter que ter um divisor de água aí, né? Porque é a limitação do direito legal. Mas isso é uma discussão mais ampla. Eu não posso trazer à baila de um voto simples, de uma interpretação, cuja preponderância foi o aspecto da segurança viária. E quanto ao aspecto da segurança viária, eu estou lhe explicando hoje, já expliquei para os seus pares e para a sua técnica, equipe técnica, que ele deixava a desejar. Trouxeram 4 acidentes. Ora, se em 7 anos que vocês estão tratando o assunto, você me vem, sendo que dos 4, 1 era acidente do traçado e 3 eram de imprudência de motorista, ela não tipificou a necessidade de transformar o dispositivo para a segurança. Claro que se fizer uma pesquisa mais profunda, inclusive aliadas às colocações e ocorrências da Polícia Rodoviária, e mesmo comparativo com o nível de serviço que propiciará maior segurança àqueles que acessarem o chamado cassino, né, o acesso ao cassino, que é conhecido popularmente lá essa questão do acesso, ele será incluído na próxima revisão. Então, nós estamos falando aí do período que nós já estamos na iminência de iniciar, e essa justificativa, todos esses protocolos novos de justificativa, eles entraram em 2020. Então, ao meu ver, parece-me que de maior sensatez que ele seja colocado na revisão de 2020. Esses documentos são novos e atuais. Tá? Então, ela já está atrasada, deveria ter corrido em janeiro, eu pedi a inclusão de 2019 e nós vamos continuar a revisão de 2020, já em agosto, onde ela será tratada. E eu espero também que essa instrução seja também muito melhorada, potencializada, para que essa justificativa tenha a robustez na mesma proporcionalidade do valor da obra. Né? Esses seriam os esclarecimentos que eu queria dizer. Tá? Eu acho que o senhor trouxe 2 assuntos da 58 e 59 que merecem discussão entre nós. Nós estamos os 2 assinando o contrato. A NTT não assina contrato sozinho, nem vocês. Nós assinamos junto. Então, esse debate é salutar, sim. Eu acho que tem razão, alguma coisa de aplicabilidade, mas não é nesse ponto, porque esse ponto houve uma falha na instrução. Tá? Então, a minha posição é essa, e feito esse esclarecimento, eu vou ler o meu voto para submeter a apreciação da matéria ao colegiado. Muito obrigado pela atenção, doutor Arlindo. Diante do exposto, voto por aprovar a 16ª revisão ordinária e 13ª revisão extraordinária e do reajuste da tarifa básica de pedágio da concessionária Rodovias do Sul, Ecosul, cujos reajustes e revisões alteram a tarifa básica de pedágio, a saber, categoria 1, R$ 12,30 para R$ 12,40. Nas praças, Retiro, P1, Capão Seco, P2, Glória, P3, Pavão, P4 e Cristal, P5. Tá? Esse é o voto. E só acrescentando, doutor Arlindo, lembre-se que a ECO ela tem vários contratos conosco, né? Só queria agregar na minha fala anterior, desculpa, eu me esqueci desse detalhe. E esse caso específico é um contrato que migrou, né? Você sabe disso. Então, ele é um pouco diferente, ele tem que ser dado uma atenção especial pelo fato de ele não ter sido elaborado na modelagem da União, etc. Tal. E eu acho que, volto a dizer aqui, que eu acho que nenhum membro da nossa diretoria está fechado a receber vocês para a gente discutir esses aspectos que o senhor trouxe hoje em sua explanação. Esse, então, é o voto. Muito obrigado. Após a leitura da proposição do voto do diretor-relator, consulte se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, para votação os demais diretores sobre o voto exposto pelo diretor Weber Siloni.
Como voto o diretor Davi Barreto. De acordo, acompanho o relator. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo. De acordo com o diretor relator. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para conduzir o orador. Secretária-geral, senhor Orlindo Borges, agradeço a sua participação nessa reunião, expondo a matéria, né, em pauta, o item 2.1.2 em pauta, e de forma que, agradecendo sua participação, pergunto se o senhor pretende ficar no resto da reunião ou se podemos continuar a partir daqui. Eu que agradeço a oportunidade, meu muito obrigado, e vou me retirar da reunião, Tito Lívio. Muito obrigado pela atenção e uma boa tarde e bom trabalho para senhores diretores. Boa tarde. Boa tarde. Bem, senhor diretor-geral, na sequência, nós teríamos agora o item 2.2.1, que está para a relatoria do diretor Davi Barreto, da Superintendência de Concessão de Infraestrutura. Ele trata da proposta de aprovação de estudos técnicos e jurídicos referente à concessão do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura rodoviária, trecho compreendido entre os municípios de Sinop e Itaituba. Contudo, destaco que temos também na reunião de hoje o item 2.4.3, que está para a relatoria do diretor Moisés Menezes, que trata da audiência pública número 14 de 2017, que está relacionada ao assunto e que trata da proposta de aprovação do apêndice 4 do relatório da citada audiência pública, de forma que eu questiono se poderemos fazer, por uma questão de ordem, uma inversão de pauta, colocando o item 2.2.1 para a discussão posterior do item 2.4.3, tendo em vista que o item do diretor Moisés Menezes é anterior ao assunto que discutiríamos no item 2.2.1. De acordo com a inversão de pauta. Ok, então, dando sequência, passamos agora ao diretor Davi Barreto. Podemos proceder dessa forma. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo com a inversão de pauta. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Ok, passamos então à leitura do item do diretor Alexandre Porto, item 2.3.1, rotas de viação do Triângulo Limitada, um pedido de inclusão de novos mercados, processo número 50.500, 006, 900, 2020, 5000. Essa palavra é o diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de pedido de novos mercados formulado pela empresa Rotas de Viação do Triângulo. Em análise dos autos, verificou-se que há certa dificuldade da superintendência na aplicação do disposto na deliberação 254/2020, em que estabeleceu que a NTT deve buscar sempre a informação mais atualizada disponível se a análise do peito de novos mercados ultrapassasse o prazo de 60 dias contado do protocolo do pedido. Tal orientação se deve em razão da mora administrativa em analisar os pedidos, ocasionando em análises realizadas com base em informações desatualizadas e para fomentar que as empresas cumpram com o nível adequado de implantação do Monitrip durante toda a prestação do serviço, propiciando assim informações de maior qualidade para a atividade de regulação. Com relação ao caso concreto, verifica-se que a SUPAS, levando em consideração o atual contexto de pandemia do Covid-19, optou por realizar a análise do pleito com base no relatório de implementação, obedecendo apenas o disposto na deliberação 34/2020, contado da data do protocolo. Com a devida vênia, discordo do posicionamento da unidade técnica. O pedido da empresa foi analisado apenas em junho de 2020, ou seja, já se ultrapassou os 60 dias da data do protocolo, devendo-se buscar a informação mais atualizada possível acerca da implementação do Monitrip. Ademais, a NTT, considerando o contexto da pandemia, já implementou flexibilização dos critérios do Monitrip conforme se afere da Resolução 5878. Portanto, a sugestão de inaplicabilidade da deliberação 254, em face do contexto da pandemia, não foi a solução proposta pela NTT. Ocorre que, em tese, a informação mais recente disponível se trata do relatório de maio do Monitrip, mas em virtude da Resolução 5875, os relatórios de março a maio de 2020 não poderão ser considerados para aferir a implantação do Monitrip.
Assim, a informação mais atualizada disponível é a do relatório de fevereiro de 2020, em que a transportadora possuía o nível 2 de implantação. Neste caso, válido considerar que o estado de calamidade decorrente do Covid-19 iniciou-se em março. Portanto, em fevereiro, não é aplicável o disposto na Resolução 5878, vez que as empresas operavam com normalidade à época. Desta forma, para ser deferido o pleito de operação de novos mercados, deve a requerente apresentar o nível 1 de cumprimento do Monitrip, o que não se verificou no presente caso, motivo pelo qual entendo pelo seu indeferimento. Nesse sentido, também julgo por não conhecer também as impugnações apresentadas em face do pleito por perda de seus objetos. Ante o exposto, proponho ao colegiado que vote pelo indeferimento do pedido de novos mercados da Rota de Deviação do Triângulo Limitada e pelo não conhecimento das impugnações apresentadas em face do pleito por perda de seus objetos. É esse o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto o diretor Weber Siloni. Eu acompanho o relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao seu relator para a apresentação do próximo item. Tá, desculpe. Passamos agora à leitura dos itens do diretor Moisés Menezes. O primeiro deles é o 2.4.1, Vetorial Siderurgia Limitada e concessionária Rumo Malha Paulista, Rumo Malha Oeste S.A. Proposta de revogação da resolução número 2702, de 20 de maio de 2008, que registrou a empresa Vetorial Siderurgia Limitada como usuária com elevado grau de dependência do serviço de transporte ferroviário de cargas, prestado pela concessionária Rumo Malha Oeste S.A., processo número 50.505, 000-398/2007-56. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de processo administrativo, propondo a revogação da resolução NTT 2702 de 2008, que registrou a Vetorial Siderurgia Limitada como usuária dependente do transporte ferroviário de cargas prestado pela concessionária Rumo Malha Oeste S.A., em vista do não atendimento pela usuária das regras e prazos regulamentares para manifestação dos registros de usuário dependente. Em 9 de março de 2019, a Vetorial encaminhou a carta sem número, esclarecendo estar sem funcionamento, naquele momento, a usina siderúrgica de Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, em função de pendência para obtenção de carvão vegetal, bem como pugnou pela manutenção do registro de usuário dependente, encaminhando nova cópia do contrato de transporte, vencido em 28 de julho de 2018. Analisando os autos, a área técnica da Gerof sugeriu a revogação da resolução ANTT 2702 de 2008, com fundamento no artigo 60b, parágrafo 4º do Regulamento dos Usuários dos Serviços de Transporte Ferroviário de Cargas, o REDUF, tendo em vista a ausência de apresentação pela Vetorial de contrato de transporte que atenda aos requisitos para manutenção do registro de usuário dependente, ou apresentação de pedido de arbitramento das questões não resolvidas para adequação do contrato ao REDUF. Isto posto, considerando as instruções técnicas constantes dos autos, voto por revogar a Resolução 2702, de 20 de maio de 2008. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como vota o diretor Weber Siloni? De acordo conforme exposto pelo relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Item 2.4.2, Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana de Mata, Rio Negro, CIMU.
Proposta de celebração de convênio para delegação de competência relacionada à gestão, regulação e fiscalização de serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros, com características de transporte urbano operado entre Mafra, Santa Catarina e Rio Negro, Paraná. Processo número 50.500.398.786/2017-88. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Versa o presente processo de proposta de celebração de convênio de delegação com o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, o SIMU Mafra Rio Negro, para que se efetive a delegação dos serviços públicos de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros operados entre os referidos municípios, conforme registrado no relatório de autoria 434 de 2020, bem como foi esclarecido no despacho da GECEM 3677215, o serviço de transporte semiurbano de passageiros entre os municípios de Rio Negro, no Paraná, e Mafra, em Santa Catarina, antes operado pela empresa Aviação Santa Clara, foi paralisado, assim como os serviços intramunicipais desses dois municípios, que também eram operados pela empresa. Assim, faz necessário que os serviços sejam imediatamente restabelecidos, visto que a população encontra-se desassistida. Em razão disso, foi solicitada pelas SUPAS a instrução urgente da matéria, motivo pelo qual o processo foi distribuído a este diretor em 30 de junho de 2020, mediante sorteio extraordinário realizado pela Secretaria-Geral da NTT. Conforme se extrai da nota técnica 2747 de 2020, são elencadas pelas SUPAS as seguintes razões pelas quais entende que a celebração do convênio observa os critérios de conveniência e oportunidade da NTT, atendendo ao interesse público. A descentralização constitui uma das diretrizes gerais observadas pela NTT na operação de transporte rodoviário interestadual semiurbano de passageiros, a exemplo da delegação outorgada ao Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, SIMU, Timon, no Maranhão, Teresina, no Piauí, e a delegação em curso para o governo do Distrito Federal. 2. O serviço semiurbano objeto do futuro convênio não está sendo prestado, deixando a população dos municípios de Mafra e Rio Negro desassistida. 3. A promoção da delegação de competência ao consórcio visa a transferência dos serviços semiurbanos para o gestor local, o que se localiza mais próximo da área de prestação do serviço e contém maiores conhecimentos da realidade da região. 4. A delegação do serviço ao SIMU possibilitará a adoção de medidas para o restabelecimento do serviço semiurbano e dos serviços urbanos de forma integrada, seja emergencial, temporária ou definitiva, atendendo melhor aos anseios locais. E 5. Foram empreendidos grandes esforços pelos interessados com vistas à instituição do consórcio para propiciar todas as condições, documentos e instalações físicas necessários para a formalização da delegação. Ademais, registra a referida nota técnica que a minuta foi elaborada com os aprimoramentos decorrentes da experiência adquirida pela NTT, erros e acertos, no acompanhamento do convênio de delegação 001 de 2016, celebrado entre a NTT e o Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana, o SIMU Timon Teresina, e ainda com base nas orientações jurídicas transmitidas pela Procuradoria em casos anteriores. Na sequência, juntou-se aos autos a análise jurídica da Procuradoria da NTT, o parecer 270 de 2020, sufragado pelo despacho de aprovação 147, tendo os referidos pronunciamentos jurídicos firmado a juridicidade da proposta de convênio, desde que atendidas determinadas recomendações de aperfeiçoamento, notadamente quanto à redação do respectivo instrumento. Por seu turno, segundo se extrai do despacho da gerência do semiurbano das SUPAS, os ajustes sugeridos pela Procuradoria foram incorporados às minutas, que em seguida foram aprovadas pelo SIMU. Diante do exposto, e considerando as manifestações técnicas e jurídicas citadas, cujos argumentos ora são adotados, voto pela aprovação da celebração do convênio para a delegação ao consórcio intermunicipal de mobilidade urbana de Mafra e Rio Negro, da gestão, regulação e fiscalização dos serviços de transporte rodoviário interestadual semiurbano coletivo de passageiros, operado entre os municípios de Mafra e Rio Negro.
Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos aos procedimentos de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto Tito, eu estava sem com o microfone desligado e comecei a falar aqui. Desculpa, você já passou para o passo seguinte e eu quero me manifestar. Eu fiz uma reunião com a SUPAS a respeito desse assunto, né, essa semana. Eu havia me manifestado sobre ele junto a vocês a semana passada. Eu tenho uma certa cautela com o consórcio, né? Até porque a geopolítica social, as convergências, elas não são duradouras no Brasil, né? E pode haver até modificações de polos regionais, atendimento. Então, quando eu delego a competência da NTT a dois entes institucionais, que no caso são as prefeituras, e também não nego aí a ausência de transporte, e eles procuram dessa forma hoje equacionar essa deficiência no transporte. Mas, por exemplo, você pode até ampliar futuramente esse convênio, porque você pode estabelecer, como a semana passada, nós tivemos aí, acho que 3 decretos de declaração de regiões metropolitanas. Então, já modificaria um tipo de convênio desses, porque aí você trataria um espectro mais amplo, né? Então, essa dinâmica do poder político e social, ela é mutável. Então, por exemplo, eu acho que quando você elabora esse tipo de convênio, você tem que pôr assim, periodicamente, anualmente, uma avaliação de como esse convênio está andando ou não. Claro que esse aqui é estritamente necessário, isso não há dúvida, mas eu acho que nós temos que ter ferramentas que acompanhem um pouco mais de perto o convênio, para não vir algo em detrimento amanhã ou depois ao usuário. Então, eram essas minhas colocações. Eu acho que o voto foi bem claro aí, né, da real necessidade, mas eu estou lembrando do dinamismo do transporte e de coisas mutáveis que requerem um acompanhamento de maior proximidade da NTT que o caso requer. Esses são meus comentários. Mais algum diretor quer acrescentar alguma informação antes de passarmos aos procedimentos de votação? Diretor Weber Siloni, restou a palavra para o proferir o voto. Meu voto é de acordo conforme exposto pelo relator. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. De acordo. Diretor Marcelo Vinot. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Vamos agora ao item do diretor Manchego Menezes, 2.4.3, Superintendência de Transporte Ferroviário Sulfer e Superintendência de Concessão da Infraestrutura Sulcom. Audiência pública número 014/2017, proposta de aprovação do apêndice 4 do relatório da audiência pública, referente às contribuições acerca dos estudos técnicos e documentos jurídicos para a prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associado à exploração da infraestrutura ferroviária, no trecho compreendido entre os municípios Sinop e Itaituba, no Pará. Sinop, Mato Grosso e Itaituba, no Pará. Processo número 50.500.702/2017. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Trata-se de processo que versa sobre a proposta de aprovação do apêndice 4 do relatório final da audiência pública número 14 de 2017, que concentra as contribuições feitas aos estudos técnicos e documentos jurídicos para a prestação do serviço público de transporte ferroviário de cargas associada à exploração da infraestrutura ferroviária, no trecho da EF-170, compreendido entre os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Itaitaba, no Pará. A deliberação número 380, de outubro de 2017, definiu inicialmente pela realização de sessões presenciais em Cuiabá, Belém e Brasília. Posteriormente, foram divulgadas novas sessões presenciais, também na cidade de Itaitaba, Novo Progresso, no Pará, e Sinop, no Mato Grosso, em atenção à recomendação número 12 de 2017 do Ministério Público Federal. Após, o relatório final chegou a ser aprovado pela deliberação 76, de 15 de janeiro de 2019, mas, na sequência,
em virtude de determinação judicial, a NTT promoveu a suspensão dos efeitos da deliberação 76, bem como realizou novas sessões presenciais em Itaipava e ainda em Novo Progresso. Por outro lado, a NTT ajuizara a suspensão de liminar, antecipação de tutela, onde obteve a suspensão da decisão de primeira instância, fazendo com que retornasse a validade daquele relatório final. Não obstante, nesse momento fez-se necessária a aprovação do seu apêndice 4, vez que reúne as contribuições recebidas nas sessões presenciais que ocorreram nos municípios de Itaipava e Novo Progresso. Nestes termos, nota-se que o processo de participação em controle social, na modalidade de audiência pública 14 de 2017, se processou com a plena observância dos ditames legais e regulamentares, com a devida apreciação das contribuições ofertadas, conforme atestado pela área técnica e reconhecido pelo parecer 241 de 2020, ofertado pela Procuradoria Federal da NTT. Nada obstante, foi noticiado que nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Instituto Socioambiental Flora Nativa, o ISAF, foi deferido pelo juízo da Vara Única Federal da subseção de Itaituba, um pedido de tutela antecipada para determinar que a NTT altere os traçados, trechos B1 e B2, que invadem uma área do Parque Nacional do Jamanchim, desconsiderando a diminuição de 862 hectares da unidade de conservação, provocada pela medida provisória número 758 de 2016, convertida na Lei 13452 de 2017, declarada inconstitucional de forma incidental. Mas restou informado pela Procuradoria que, apesar da gravidade e repercussão da medida, tal decisão judicial não criou obstáculos ao prosseguimento dos trâmites, impondo, no entanto, a alteração do traçado antes da remessa do feito para o Tribunal de Contas da União. Tal entendimento, aplicável ao presente caso, foi reforçado por nova decisão judicial proferida no dia 29 de junho do corrente ano, segundo a qual a medida liminar não determinou a paralisação ou suspensão do processo administrativo, mas tão somente determinou a alteração do traçado da ferrovia antes da remessa do processo ao TCU. Diante do exposto, inexistindo qualquer impedimento de natureza judicial e considerando as manifestações técnicas e jurídicas citadas, voto pela aprovação do apêndice 4 do relatório final da audiência pública número 14 de 2017. Após a leitura do item do diretor-relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos aos procedimentos de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor-relator. Como voto o diretor Weber Siloni. De acordo com a aprovação proposta. Diretor Davi Barreto. De acordo. Diretor Alexandre Porto. Tendo em vista que, na qualidade de superintendente, fui presidente da comissão que realizou a audiência pública, inclusive as sessões presenciais, né, tendo assinado aí o relatório, me declaro impedido de proceder à votação nos termos do nosso regimento interno. Diretor Marcelo Vinor. De acordo. Aprovado por unanimidade, passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Passamos agora, então, como aprovado pelos diretores da diretoria colegiada, para o item 2.2.1. Teve inversão de pauta para ser discutido após o item recentemente discutido, o item 2.4.3. Então, passamos agora à discussão do item 2.2.1, de relatoria do diretor Davi Barreto, e interesse da Superintendência de Concessão da Infraestrutura SUCOM, proposta de aprovação dos institutos técnicos e jurídicos referente à concessão para prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas associada à exploração da infraestrutura ferroviária no trecho compreendido entre os municípios de Sinop, Mato Grosso e Itaituba, Pará. Processo número 50.500.036.505/2016-15. Passo a palavra ao diretor relator para a exposição da matéria. Boa tarde a todos. Trata-se de proposta de aprovação dos estudos técnicos e jurídicos referentes à concessão para a prestação de serviço público de transporte ferroviário de cargas associados à exploração de infraestrutura da ferrovia F-170, chamada Ferrogrão, que integra o Programa Nacional de Estatização. O trecho compreende o segmento ferroviário entre os municípios de Sinop, no Mato Grosso, e Miritituba,
distrito do município de Itaituba, Pará, e possui aproximadamente 933 quilômetros de extensão, sendo complementado por dois ramais, o de Santarezinho, entre Itaituba e Santarezinho, com cerca de 32 quilômetros de extensão, e o de Itapacurá, localizado integralmente no município de Itaituba, com aproximadamente 11 quilômetros de extensão. A Ferrogrão deve servir principalmente como um corredor de escoamento da produção de grãos agrícolas do centro-oeste brasileiro, a ser conectada em Miritituba com a hidrovia do Tapajós, permitindo a redução de custo de transporte e melhorando a inserção competitiva dessas mercadorias no mercado internacional. Os estudos envolvidos de avaliação socioeconômica que comparam os custos e benefícios econômicos e sociais da implantação do projeto traz como resultado a geração de mais de 19 bilhões de reais em benefícios de redução de custo de frete e mais de 6 bilhões de reais com redução de externalidades negativas, como acidentes, poluições e congestionamentos. Ao comparar esses benefícios aos custos de implantação e operação, foram obtidos como indicadores de viabilidade a relação custo-benefício de 4,1 e payback de 12 anos a partir do início das obras, o que corresponde já ao terceiro ano de operação. Ademais, como benefícios indiretos decorrentes dos investimentos, serão gerados, em média, 28 mil empregos durante a construção e 1,5 mil empregos durante a operação e uma arrecadação tributária que ultrapassa os 600 milhões de reais. Portanto, trata-se de um projeto viável e bastante vantajoso sob a ótica socioeconômica. Em linhas gerais, isso se deve ao fato de que a Ferrogrão promoverá uma mudança na logística de exportação de granéis agrícolas no Brasil, criando uma rota mais eficiente entre o estado produtor do Mato Grosso e os portos do Arco Norte. Conforme consta nos autos, a Procuradoria entendeu pela possibilidade de aprovação pela diretoria colegiada do plano de outorgas, acompanhado dos estudos técnicos e das minutas de edital e de contrato, e a consequente remessa ao Ministério de Infraestrutura, desde que fossem promovidos alguns ajustes e esclarecimentos, o que foi feito pela nossa superintendência. Os estudos foram submetidos ao processo de participação e controle social, como bem relatou agora o diretor Menezes. Esse processo acaba de ser aprovado pela nossa diretoria, de forma que pode seguir o seu curso. Ademais, ressalto mais uma vez, como bem ressaltado pelo diretor Menezes no processo anterior, que no que tange a decisão liminar proferida nos autos da ação civil pública, movida pelo Instituto Social Ambiental Flora Nativa, entendo que a aprovação dos estudos e consequente submissão da matéria ao Ministério da Infraestrutura não se caracteriza como descumprimento da tutela antecipada, visto que a decisão foi no sentido de que as mudanças dos traçados devem se dar antes da remessa dos autos ao TCU e não ao Ministério. Isso, inclusive, foi corroborado em juízo, em decisão proferida em 29 de junho, e também, mais uma vez, reiterado pelo tribunal em decisão do dia de hoje, de forma que não há nenhum óbice para que os estudos sejam encaminhados ao Ministério. Ante todo o exposto, voto por aprovar o plano de outorgas, acompanhado dos estudos técnicos das minutas de edital e de contrato, e encaminhá-los ao Ministério da Infraestrutura, fazendo a ressalva de que a pasta não submeta o plano de outorgas ao tribunal, caso seja mantida a tutela antecipada concedida nos autos da ação civil pública mencionada. Este é o voto. Após a leitura do item do diretor relator, consulto se algum diretor quer se manifestar sobre a matéria antes de passarmos ao procedimento de votação. Não havendo manifestações específicas sobre a matéria, abro a votação aos demais diretores sobre a proposta apresentada pelo diretor relator. Como voto do diretor Zé Silone. Eu acompanho o relator para a aprovação do plano de outorga. Diretor Alexandre Porto. De maneira análoga ao processo anterior, tendo em vista que fui presidente da comissão que processou aí toda a audiência pública e os estudos técnicos, me declaro impedido de votar nos termos do nosso regimento interno. Diretor Moisés Menezes. De acordo. Diretor Marcelo Vinô. De acordo. Aprovado por maioria. Passa a palavra ao senhor secretário para a apresentação do próximo item. Esse era o último item que nós tínhamos para a reunião na parte pública, na data de hoje, de forma que restitua a palavra ao senhor diretor-geral para os procedimentos finais. Não havendo mais nada a tratar na parte pública da reunião, declaro encerrada a parte pública da reunião número 863, às 17h17. Muito obrigado.